Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Nos diz assim o texto sagrado: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Quase diariamente, sem exagero, e toda semana, com toda certeza, eu tenho recebido contato de irmãos em Cristo de todas as partes, e quando eu digo todas as partes, é todas as partes mesmo. Hoje, por exemplo, mostrei para minha esposa, recebi o e-mail de irmãos em Cristo do Japão, que estão ouvindo as pregações colocadas na internet pelo canal da nossa igreja, pelo meu canal no YouTube também. E eu gostaria de ler para vocês duas cartas que eu recebi por e-mail. Uma delas hoje, foi enviada hoje para mim, e ela diz o seguinte: A paz do Senhor Jesus, pastor Alan. Tenho escutado suas mensagens via internet e louvo a Deus por sua vida, pois tens pregado a verdade do Evangelho. Aqui em São Paulo, capital, está difícil achar um lugar para congregar, onde o objetivo não seja agradar a homens, e sim a Deus. Tenho sofrido muito mesmo. A minha alma chora, porque a palavra de Deus está sendo distorcida. Há uma venda nos olhos das pessoas, a começar dos líderes. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não enxergam. Existe algum projeto de expandir o trabalho para outros estados? Obrigada. Eu já respondi a esta irmã, inclusive eu disse a ela que estaria lendo o texto dela aqui no culto. Ela pediu para não mencionar o nome dela, claro que eu não ia mesmo fazer isso. E agora eu vou ler uma outra carta da semana passada, que eu recebi há uma semana atrás. Olá, pastor Alan, tudo bem com sua pessoa? Deixa eu dar uma pausa aqui só para explicar que eu não conheço essas pessoas, e este foi o primeiro contato, tanto desta irmã que escreveu hoje, quanto deste irmão que escreveu há exatos 8 dias atrás. Então, prosseguindo aqui. Bom, pastor Alan, estive dando uma olhada nas suas pregações no YouTube e achei muito interessante os assuntos que você prega. Meu nome é tal, sou casado com fulana e tenho uma filha. Moro no Rio Grande do Sul, na cidade tal. Tenho 40 anos.
Bom, pastor Alan, no momento, eu e minha família estamos parados de congregar. E quando me refiro no momento, digo que já faz alguns longos anos, pois está difícil de se achar hoje em dia uma congregação que prega a verdade, assim como você está fazendo. Aqui no Sul, uma boa porcentagem das igrejas são corruptas e a maioria já está morta. Olha, pastor Alan, está muito difícil hoje em dia de sair de casa para ir no culto, pois o que vejo são só pulaçadas, gritarias, rodopios e a palavra nada. De maneira que entramos numa denominação, saímos de lá pior do que entramos, vazios e sem vida. Mas gostaria de um conselho seu, para mim e minha família. O que devemos fazer, pastor, nestes dias que se aproximam da volta de Cristo? Bom, pastor, vou aguardar sua resposta, tá bom? Hoje apenas escutamos somente suas mensagens e eu também gostaria de saber de você o que você acha sobre o pastor tal, de tal lugar. Eu também tenho escutado ele. Um abraço, pastor Alan, e estamos aí. Vou aguardar a sua resposta. Pega, por favor, o meu tablet ali, por favor. Vou aqui colocar para gravar o áudio no tablet também. Caso aconteça algum problema na gravação do computador, isso é só por uma questão de segurança, irmãos, porque eu sei que o inimigo não gostaria que eu estivesse trazendo essa palavra aqui. Então a gente tem que se precaver. Já orei bastante. Durante o louvor estive orando lá no gabinete. Eu tenho certeza que os anjos do Senhor estão aqui acampados, em nome de Jesus. Mas a palavra diz que nós também temos que fazer a nossa parte, amém? Muito bem, irmãos, esta é a situação que muitos irmãos em Cristo têm vivido em diversas cidades do nosso país. Não é apenas no Brasil, inclusive, é também fora do Brasil. Vocês que congregam aqui, e alguns já congregam aqui há bastante tempo, talvez não tenham ideia do que está se passando na maioria das igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. Eu não estou aqui exagerando quando eu digo que é a maioria. Eu repito que tenho recebido quase que todos os dias e-mails de pessoas dizendo coisas semelhantes a estas que eu acabei de ler aqui. Querem a palavra de Deus, querem ouvir uma pregação bíblica fiel às Escrituras, querem buscar a Deus pelo que Ele é, não por interesses de trocas, sabe, de barganhas, mas querem Deus, não querem coisas materiais, porque compreendem que coisas materiais se conquistam com trabalho, se conquistam com esforço, com estudo. Não tem nada a ver, nada a ver com culto. Mas uma paranoia tomou conta da igreja brasileira. Uma ideia diabólica de que se deve buscar a Deus com interesse de alguma coisa em troca. Isto não é bíblico, isto não está na palavra de Deus. Não somos incentivados a buscar a Deus por essas coisas. E aqueles que buscam a Deus por essas coisas merecem os pastores que os estão enganando, porque talvez sejam mais gananciosos do que esses pastores, que os está enganando e os está roubando. Porque nessas igrejas só o pastor fica rico, só o pastor tem um carrão, só o pastor tem terno importado, gravata italiana, sapato que dá até para pentear o cabelo olhando nele. Só o pastor, ele fica rico. Certa vez, uma pessoa visitou nossa igreja. Estou procurando uma igreja para congregar. Não se adaptou. Aí depois encontrou o pastor Sandro e disse para ele: olha, estou maravilhado com tal igreja, que a gente já conhece, é uma igreja que prega isso, teologia da prosperidade, porque o pastor lá vive o que prega, ele é rico. Claro que ele é rico.
Ele é rico com o dinheiro que os bobos estão entregando lá, só que eles estão dando por interesse. Eles estão dando em campanhas para receber 100 vezes mais. E bem feito pelos pastores que eles têm, eles merecem. Eles não amam o dinheiro, aí esses pastores também amam o dinheiro. Eles se merecem, eu não tenho pena dessa gente, porque são gananciosos, querem o mundo. Só que há irmãos em Cristo que querem Deus, que querem Deus. Esses irmãos que estão aí em todo o Brasil, quase que não acreditam quando eu digo que num culto de domingo nós temos cadeiras vagas aqui, cadeiras vazias aqui. Temos aqui em torno de 120 assentos. E hoje, se nós tivermos aqui 80 irmãos, é muito. Talvez não chegue nem a 60, talvez. Por quê? Porque são poucos hoje que querem a verdade. São poucos hoje que estão realmente buscando Cristo. Se estes irmãos que estão em todo o Brasil e até no mundo pudessem congregar aqui conosco, não teríamos espaço para tanta gente. Então, eu não vou aqui demonizar a internet, porque pela internet essas pessoas estão ouvindo ainda pregações bíblicas. Mas quando elas procuram fisicamente um local onde se ouvir estas mensagens, já não encontram mais. E eu não estou exagerando, irmãos, eu vou dar para vocês aqui uma das maiores evidências de que nós estamos vivendo o período final da igreja, que foi profetizado no Apocalipse, que é o período da igreja de Laodiceia. Como a maioria de vocês sabe, as cartas às 7 igrejas, todas elas contêm conselhos para todos nós. Porém, cada característica de uma dessas igrejas representa um período da igreja cristã sobre a terra. Um período. Uma das provas disso é que nas igrejas anteriores o Senhor diz: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Mas quando chega na igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está às portas. E não é verdade? Nós sabemos que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e não há 3 vindas não, tá? Só tem 2. Ele já veio uma vez como cordeiro, virá a segunda vez como leão. Veio a primeira vez como cordeiro que tira o pecado do mundo, e agora virá para julgar a todos. Será que estamos percebendo isso? Que o Senhor está às portas? Outra prova disso é que aqui mesmo no Apocalipse, em seguida, o anjo diz para João: depois destas coisas, ou seja, destes acontecimentos. E de fato nós podemos identificar claramente os períodos da história da igreja nestas 7 cartas aqui. Eu diria que a igreja de Laodiceia, essa transição entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia, começou no final do século XVIII e se concretizou no século XX, de modo que agora no século XXI nós estamos plenamente vivendo no final do período da igreja de Laodiceia, na iminente volta de Cristo. Mas quando eu digo iminente, não quero dizer que ele pode vir agora, nesse momento. Se você ler a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 2, você saberá que há 2 sinais que precisam se cumprir antes do retorno do Senhor, e um deles é a apostasia da igreja, que nós já estamos vendo. Crentes abandonando a fé. E eu vou dar para você uma evidência disso bem clara, para que você possa assim, sem que você precise entrar na igreja, você já identifica uma igreja misturada com o mundo. E eu vou agora mostrar para vocês qual é a última moda. Qual a última moda das igrejas hoje em dia? Talvez você já tenha notado isso, talvez não.
Mas a última moda agora são as igrejas sendo pintadas de preto. De preto! Você acredita nisso? Igrejas pintadas de preto, é a última moda nas igrejas agora. As igrejas que estão bombando são as igrejas boate, pintadas de preto por fora e por dentro também. Por dentro também. Não é só por fora não, por dentro também. Há cerca de 3 meses atrás eu estava em Minas Gerais e nós passamos em frente a uma igreja muito grande, conhecida, não quero citar nomes aqui, e o pastor lá me alertou, ele falou, não, essa igreja aqui em Minas, ela é uma febre, como eu sei que é no Brasil inteiro também, tem franquias, ele me falou, franquias. Eu falei, como assim franquias? As igrejas que querem ter esse nome, pagam todo mês uma franquia e tal, para ter esse nome, para poder usar o logo da igreja. Só que a última moda aqui dessas igrejas agora é que as igrejas sejam todas pretas. E o pastor dessa igreja, que é filho do fundador, foi dar uma entrevista num programa de auditório. E nessa entrevista o entrevistador perguntou, por que a sua igreja é preta? E ele disse, porque é uma tendência. Eu vi hoje essa entrevista, isso esse pastor me falou há 3 meses. Quando ele me falou, o negócio não estava ainda aqui em São Gonçalo. Só que aí eu comecei a perceber, a igreja que estava aqui na frente, a placa era preta. Aí depois eles foram para a antiga Rovian, que é uma boate, né? Fechou. E pintaram tudo de preto na frente. Nem na época da boate Rovian, acho que era tão preta aquela fachada. E aí veio uma outra igreja para cá. E o interessante é que embaixo do nome da igreja, que aliás é um nome estranho, vem escrito assim, Centro de Fé e Cultura. Está na placa ali, você pode ver. Centro de Fé e Cultura. Eu pergunto a você, o que nós temos a ver com a cultura desse mundo, irmãos? Mas hoje as pessoas vêm na igreja para ver uma coreografia. As pessoas vêm na igreja para ver uma peça teatral. Elas vêm na igreja para N coisas que se fazem no mundo e que são colocadas na igreja para atrair, e especialmente atrair os mais jovens. Onde é que nós vamos parar, irmãos? Agora pintaram a igreja de preto. Aí na entrevista, o filho desse pastor disse que ele pintou a igreja de preto quando o pastor fez uma viagem. O pastor é o pai dele. Meu pai fez uma viagem, aí eu aproveitei que ele fez uma viagem, destruí o púlpito. Ele falou essa frase, destruí o púlpito. Está na entrevista. Se não foi destruir o púlpito, foi algo parecido. Fiquei chocado quando ouvi aquilo. Destruir o púlpito, o lugar onde você põe a Bíblia em cima. Destruiu o púlpito. Por quê? Para que o altar virasse palco. E pintou toda a igreja de preto. Irmãos, a igreja tinha uma característica, que eram todas as bandeiras do mundo nesta igreja. Falando isso, vocês já vão lembrar que igreja é essa, né? Muitos já sabem. As bandeiras de todos os países do mundo. Por quê? Para transmitir a mensagem de que o evangelho é para todas as nações, de que eles seriam, creio que não são mais, uma igreja missionária. Arrancaram as bandeiras e pintaram a igreja toda de preto. Aí o entrevistador perguntou, e quando seu pai voltou de viagem, o que ele achou? Meu pai amou. Enfim, se o pai dele amou, a coisa está muito feia mesmo, mais do que eu imaginava. Ou será que o pai está amando mais o filho do que ama Jesus Cristo? Tudo que o filhinho faz, o papai passa a mão em cima. A igreja toda de preto. Sabe por quê? Ele diz que é uma tendência. É uma tendência que está acontecendo. Um outro pastor eu vi que é para esconder
as caixas de som que são pretas. Então as caixas de som pretas num fundo claro, como é aqui na igreja, você vê a caixa de som, mas se a parede for toda preta, a caixa de som fica, ela fica, camuflada, isso, camuflada. Os fios são pretos. Então, se tudo for preto, você não vê mais os fios. Os pedestais dos microfones são pretos. Então, se o fundo for preto, você não vê mais os pedestais. A desculpa é essa, tá? E também que com tudo preto fica melhor o jogo de luzes e aquela fumaça que soltam no culto. No culto, que eu saiba, a fumaça se solta em shows, né? Mas é a igreja de Laodiceia, a igreja misturada com o mundo. Com o mundo. O culto virou um show. Esse pastor disse que quando alguém diz que aceita Jesus, e ele diz que todo dia tem gente aceitando Jesus, qual Jesus? Qual Jesus? Quando é que nós vamos entender que se uma igreja não prega a palavra de Deus e distorce o evangelho, ela está pregando outro Jesus? E Paulo disse que quem prega outro evangelho, além de pregar outro Jesus, neste local se manifesta outro Espírito, que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus aponta para a palavra de Deus. O compromisso do Espírito Santo de Deus está com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras Sagradas. Onde as Escrituras são pregadas com fidelidade, o Espírito Santo de Deus se manifesta. E eu não estou falando de rodopios, como foi dito aqui na carta, né? Deixa eu ler aqui novamente. Pulaçadas, eu não sei se esse é um termo gaúcho. Pulaçadas, gritarias, rodopios. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre convencimento de pecado. Pessoas chorando, arrependidas de seus pecados e querendo Deus em suas vidas, querendo a presença de Deus. Isto é manifestação do Espírito Santo genuína. Quando eu me converti a Cristo 30 anos atrás, eu tinha 17 anos de idade, eu fiz isso chorando. Eu não fiz isso rindo e achando engraçado, oh, que legal, porque nessa igreja quando se convertem soltam confetes, caem bolas do teto, uau, né? Isso me lembra a parábola do semeador. A parábola do semeador fala da semente que caiu em solo rochoso, recebe a palavra com alegria, mas vindo as perseguições, as aflições por causa do evangelho, se afastam, não tem raiz. Por quê? Porque foi pregado para eles um outro evangelho. Não foi dito para eles que se realmente você se converter a Cristo, você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia, estar disposto a dar a sua vida por amor a Jesus. Do contrário, você não se converteu. Amar mais a Cristo do que a seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Se você não compreender isso, no momento que os seus pais, filhos, esposa, marido disser alguma coisa contra a palavra, você vai relevar, para não criar um atrito. Só que não há como agradar os homens e agradar a Deus ao mesmo tempo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é radical, sim. É radical. Ou nós estamos indo na contramão do mundo, ou nós não somos cristãos. E hoje vemos igrejas imitando o mundo, se tornando boates,
e se dizendo cristãs. Pensam que são cristãs. Esse pastor estava lá, dando a entrevista com uma calça apertadinha, acho que era de lycra, não sei. Calça de bicha doida. É verdade. A gente tem que falar o português claro, irmãos. Calça de bicha doida. E se diz pastor. Eu imagino a vista grossa que ele faz para um monte de coisas, né? Essa é a nova moda. Então ficou muito fácil você hoje identificar as igrejas que você não deve entrar. A placa é toda preta, pretona, pode saber. Igreja de Satanás. A gente tem que falar claro, irmãos. Igrejas de Mamon. Olha, eu tenho certeza, você vai nessa igreja, se eles abrirem a Bíblia, o texto que abrir, no final vai falar de dinheiro. Eles vão dar um jeito de manipular aquele texto para falar de dinheiro, para falar que você tem que dar teu dinheiro ali, para falar que você vai ficar rico se você der ali o seu dinheiro. Eles vão dar um jeito disso, irmãos. Igrejas de Mamon são igrejas de Satanás. Como é que pode isso? Vocês compreendem por que está acontecendo isso que eu acabei de ler aqui? Porque é que há irmãos que estão aflitos, não conseguem encontrar igrejas mais para congregar. Queridos, vocês sabem que o missionário Reginaldo está viajando o Brasil inteiro. Nesse momento ele está em Fortaleza, pregando em Fortaleza. Talvez hoje, nesse momento mesmo, esteja pregando. Que Deus seja com ele. E ele me contou que quando passou por Mato Grosso, isso ele me falou a coisa de 2 semanas atrás no máximo, ele teve uma experiência inusitada. Ele perguntou, já que ele ia dormir no hotel naquela cidade, não conhecia ninguém ali, perguntou onde havia uma boa igreja para ele ir. Indicaram para ele um igrejaço. Eu vou te indicar a maior igreja aqui da cidade. E ele foi. E ele disse: pastor, o senhor acredita que o culto começou, continuou, terminou, e em momento algum sequer se abriu a Bíblia? Não teve pregação da palavra, não teve. E aí eu perguntei: mas teve o que então? Pastor, só teve música e revelação. E revelação, só isso, música e revelação. Gente rodando, rodopiando. Palavra de Deus nada, zero, literalmente zero. Irmãos, a coisa está muito pior do que a gente imagina. Porque até então eu tinha ouvido falar o seguinte, de igrejas que é 1h30 de música e 10 minutos de palavra. 10 minutos de palavra. Alguém já foi em culto assim? Em alguma igreja? Né? Irmãos, já aconteceu comigo ser convidado para igrejas assim. E a pessoa, por exemplo, aconteceu não tem muito tempo. A pessoa, eu perguntei, eu estava vendo que, e estava passando a hora. O culto começou às 7 horas. 7h40 ainda estava no louvor. 8 horas estava no louvor. 8h30 estava no louvor. Aí eu perguntei: escuta, que horas que termina o culto aqui? Vocês estão acostumados a terminar o culto. Pastor, como amanhã é domingo, tem escola bíblica, o culto hoje termina às 9, né? Mas eu vou te passar a palavra, vou procurar passar bem antes. Só que me passou 9h10 da noite. Aí eu perguntei, era um culto, né, festivo, tinha lá um monte de igreja para cantar. Cada igreja cantou 2 louvores. E era um canta e louva, canta e louva. E aí finalmente, quando era 9h10 da noite, me chamaram para pregar. Aí eu fui muito sincero, eu falei: escuta, disseram que o culto aqui termina às 9, não quero que ninguém perca a escola bíblica por minha causa, mas eu queria perguntar: quem aqui me dá 5 minutos? Aí vários irmãos levantaram a mão. Aí eu comecei a contar: 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Preguei tudo que Deus mandou eu pregar, não quis nem saber. Tudo que Deus mandou pregar. É claro que nunca mais me convidaram para ir lá, né?
Claro. É assim que acontece. Agora, o Senhor nos deixou conselhos para esse tempo, irmãos. E esses conselhos servem para nós e para os nossos irmãos que estão sem denominação. Procure se colocar no lugar deles, irmãos. Imagine se não existisse esta igreja aqui. Eu não sei ainda se a Assembleia de Deus ainda é a Assembleia de Deus, se a Batista ainda é Batista. Eu sei que tem essas denominações aqui perto. Mas imagine que você vá para essas igrejas e você encontra a igreja toda preta. E o culto um show, luzes piscando, fumaça. Não tem mais púlpito, agora o altar é palco, né? Não estou dizendo que isso seja de fato um altar, né? Mas o local que deveria ser para a palavra de Deus agora é para apresentações. Palavra que em inglês é shows, para quem não sabe. Então a igreja virou isso, local de apresentações, né? Local de cultura. Que interessante. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Absolutamente nada. Cultura a gente vê lá fora, pelo amor de Deus. Passamos a semana inteira sendo bombardeados pela cultura desse mundo. E ao invés de não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados pela palavra de Deus, chegamos num local onde deveria ser pregada a palavra, e o que você encontra ali? Uma igreja que assumiu a forma do mundo. Está acabado, não está? Aí você vai em uma que não é tudo preto, mas também não dá prioridade para a palavra. Não dá prioridade. É conjunto de homens, é conjunto de mulheres, é conjunto de crianças, é conjunto de jovens. E se for domingo, cada conjunto canta 2 louvores. E a palavra lá no finalzinho, 10 minutos. Se é que são 10 minutos. Sabe? Lá no finalzinho. É assim que está, irmãos. Só que a palavra de Deus é que nos transforma, que nos alimenta, que nos ilumina a caminhada. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é que nos dá vida. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Quando desprezamos as escrituras sagradas, desprezamos a Jesus Cristo. Há igrejas que falam em Jesus o tempo todo, glória a Jesus, aleluia Jesus, louvado seja Jesus, mas não ensina um versículo que Jesus tem ensinado. São aqueles que ouvirão de Cristo no dia da sua vinda: nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Mas Senhor, Senhor, sim, chamam Jesus de Senhor, mas não fazem a sua vontade. E o Senhor, nesse texto que nós lemos inicial, Apocalipse 3, do versículo 14 em diante, nos revela esse período, o período de uma igreja cega. Como essa irmã que escreveu disse, que ela colocou: há uma venda nos olhos das pessoas, estão cegos, ou então não querem Deus. Não querem Deus, eles querem show de graça, que não é de graça, né? Porque ali na mensagem breve há um apelo, há uma, sabe, aliás, toda aquela música, todas aquelas luzes, todo aquele show é justamente para ir trabalhando o seu psicológico, para você ficar bem receptivo para o momento de pedir, para o momento de você dar tudo, fazer o teu desafio, entrar na campanha. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que contribuir com a verdadeira obra de Deus. Só que isso aí não é obra de Deus, é obra do diabo. Não é obra de Deus. Está na hora de falarmos claramente, irmãos. Não estou citando nomes, mas o que uma pessoa que se diz pastor está buscando quando pinta a igreja toda de preto? Sabendo que boates é que são assim, e não igrejas.
Está buscando agradar a Deus ou aos homens? Ah, pastor, é para atrair os jovens. Por que fazem isso para atrair os jovens? Porque não oram mais, porque não tem mais a unção do Espírito Santo de Deus. Eu não precisei de uma igreja pintada de preto para que eu entregasse minha vida para Jesus Cristo. Eu fui atraído pela unção do Espírito Santo que havia na pessoa que me convidou, que falou de Jesus para mim. Deus me chamou para aquele lugar, e naquele lugar o que eu senti não foi um arrepio emocional de boate, de carne, não. Porque se qualquer um de nós formos num show mundano, que tem todas essas parafernálias, você vai sentir emoções, você vai sentir arrepios, você pode até chorar, sabe? Só que isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Quando é o Espírito Santo de Deus, você sente um verdadeiro arrependimento de todo o mal que você fez em toda a sua vida e que você quer mudança. Sente vergonha de estar diante de um Deus santo sendo um mísero pecador. Isso é a presença de Deus. Deus é santo, santo, santo. E esse texto aqui não é à toa que ele diz que o Senhor está a ponto de vomitar da boca essas pessoas. És morno. O que significa morno? Misturado. És misturado, misturado com o mundo. Tu és cego. A avaliação que essas igrejas têm de si mesmas é totalmente equivocada. Esse pastor disse: meu cunhado abriu uma igreja em Niterói. Eu já ouvi falar dessa igreja, acho que é lá em Charitas. Meu cunhado abriu uma igreja em Niterói, a igreja tem 1 ano apenas, já tem mais de 4.000 membros. 4.000 perdidos, que vão para o inferno, achando que vão para o céu, porque não se prega nessa igreja a verdade, o arrependimento de pecados, a santificação. Sabe o que se prega lá, todo culto? Tem nada a ver, tem nada a ver. Eu sou homem, mas posso usar brinco? Claro, tem nada a ver. Eu sou homem, mas eu posso pôr um piercingzinho? Claro, tem nada a ver. Posso pintar o cabelo de verde? Tem nada a ver. Posso usar mini saia? Tem nada a ver. Deus olha o interior, né? É assim. Posso ouvir rock and roll? Claro, desde que domingo você vem ao culto. Tem nada a ver. É isso aí. Posso ver novela? Posso ver Game of Thrones? Eu não sabia a porcaria que é essa série. Fiquei sabendo ontem. Alguém já ouviu falar dessa série aí? Game of Thrones. Coisa do diabo, do inferno, sabe? Uma série que me parece que agora está no Netflix também, carregada de pornografia, cenas de estupro, violência terrível. E há gente que diz que é cristã que está vendo isso, acompanhando a série. O incrível é que uma blogueira que era fã da série em livro escreveu no blog dela: por que não assisto mais Game of Thrones? E ela colocou: porque a série é uma apelação na TV. Uma apelação. Nos livros não tem aquilo, mas na TV eles colocam. Por quê? Porque o diabo está por trás disso. Ele quer que você se acostume com a violência, com a promiscuidade, com a agressividade. Por que há tanta agressividade na internet? Já notaram os comentários de vídeos, as pessoas brigando ali, uma raiva uma da outra, uma coisa totalmente absurda, louca, insana, porque são pessoas já totalmente manipuladas pela mídia, já não tem mais bom senso, já não tem mais educação, já não tem mais respeito. E uma igreja que não combata essas coisas, uma igreja que não diga claramente o mal que faz uma televisão ligada na sua casa, o mal que faz você assistir tudo o que quiser, navegar na internet vendo de vez em quando uma prostituição, uma pornografiazinha aqui ou ali. Igrejas que não combatem essas coisas
não estão pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, não herdará. Nós precisamos entender que estamos dentro de um contexto altamente pecaminoso, irmãos, e todos os dias temos que travar uma guerra, uma batalha, com nossos olhos, com nossos ouvidos, com nossos pés, com nossas mãos. O que você está deixando entrar pelos teus olhos? Isso contamina o coração. Eu já preguei muito sobre isso aqui, não vou entrar nesse mérito. Mas esses pastores estão cegos. O que importa para eles são números. Números. A igreja tem um ano, tem 4.000 membros. Claro, está agradando o mundo. É isso que o mundo quer. O mundo quer se sentir confortável nos seus pecados e achar que vai para o céu. Tá? É isso que o mundo quer. O mundo não quer renunciar. Só que nós sabemos que há um poder no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, que chama ao arrependimento e conversão genuína, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus em ação para nos mudar, para nos libertar desse mundo. E quantas são as pessoas que dizem assim: pastor, até onde eu posso ir, pastor? Eu posso tomar uma bebidinha alcoólica de vez em quando? É só socialmente, pastor. Até onde eu posso ir, pastor? Eu posso fazer uma tatuagem, pastor? Essas pessoas que ficam se perguntando até onde elas podem ir, eu digo para elas: vocês podem ir até para o inferno se vocês quiserem. Vocês são livres. Livres. Quer fazer tatuagem? Faça. Faça. Quer usar roupa indecente? Use. Só não pense que o Espírito Santo habita em você, porque não habita. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, a gente não fica querendo ir até o limite do mundo, sabe? Até onde eu posso imitar o mundo, hein? Eu quero dar uma imitadinha. Não. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não queremos imitar o mundo. Nós não ficamos perguntando: posso usar calça coladinha? Posso usar roupa transparente? Posso pôr uma tatuagem? Posso pintar o cabelo de verde? Não, a gente não pergunta essas coisas, porque a gente não sente o menor desejo de imitar essa porcaria de mundo. Porcaria de mundo. Condenado. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você ficará tão indignado quanto eu com esse mundo, tá? Que virou as costas para Deus, e de uma tal maneira que os lugares aonde as pessoas deveriam encontrar Deus, estão encontrando boates. Eu já não tenho lágrimas, irmãos, para derramar. Eu já não tenho lágrimas para derramar. Agora eu entendo por que Deus levou o seu servo David Wilkerson. Ouça uma pregação dele, cujo título é Um Chamado para a Angústia. Ouçam, de preferência legendada. Um pastor norte-americano, autor do livro A Cruz e o Punhal, fazia trabalho de libertação com moradores de rua, com pessoas viciadas. Ouçam essa mensagem, um chamado para a angústia. Ele diz: como é que pode os cristãos de hoje não se sentirem angustiados com o cenário que aí está? Ele faleceu há cerca de 3, 4 anos atrás. Agora eu entendo por que Deus o levou. O levou antes que ele visse igrejas pintadas de preto. Se ele já estava chorando naquela época, imagina agora. Imagine agora. David Wilkerson. Mas não ouça a mensagem dublada não, porque aí perde a unção, sabe? Tem que ser legendado. Ouçam Paul Washer, pregação chocante, legendado. Ouçam, para você ter uma noção
do que eu estou falando aqui. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo o final do período da igreja de Laodiceia. Pastores sendo consagrados homossexuais. Pastor casado com pastor, homem com homem. É ou não é o fim, irmãos? Então, o que mais nos espantaria? Eu preciso ser bem objetivo daqui para frente. O versículo 18 nos dá 3 conselhos do que nós temos que fazer no tempo do fim. No tempo de uma igreja cega, de uma igreja que tem uma avaliação errada de si mesma, porque diz no versículo 17 que é rica, que está enriquecida. É verdade. Compra canhões de luz, põe ar-condicionado, cadeira acolchoada, tem dinheiro para mudar a cor da igreja toda, pintar de preto. Essa tinta deve ser até bem cara, né? Preta, não sei. Nunca ia comprar uma cor dessa. Não é racismo não, tá, irmãos? É porque, pelo amor de Deus, pintar a parede de preto, irmãos, só boate mesmo. E agora igrejas, né? Que não são igrejas. De nada tenho falta. Por isso que não gasta tempo em oração. Ao invés de gastar tempo em oração, em adoração genuína, é show, é fumacinha, é luz piscando. Não é isso? Não é isso? E tem gente que se diz cristã que gosta disso. Vai logo para o mundo. Você nunca se converteu. Vai logo comer as alfarrobas dos porcos. Porque não tem nada pior do que uma vida pela metade. Se é para ser do mundo, seja bem feito do mundo, seja logo do mundo de uma vez. Mas se é para ser de Cristo, seja por inteiro, em nome de Jesus. Seja por inteiro, por inteiro. Essa é a questão. Só que a igreja está cega. E aqui o texto diz, tu não sabes, versículo 17, que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. E essa influência do mundo pode estar também nos contaminando. Pode estar também nos contaminando, irmãos. Quantas são as pessoas que vêm para os cultos esperando algo assim? Esperando algo assim que não a palavra de Deus. Esperando um movimento. Esperando um acontecimento. Por quê? Porque são viciadas na mídia, aonde tudo é eletrizante, brilhante, sabe? Emocionante. E temos hoje uma geração inteira de pessoas viciadas nisso, nessa adrenalina. E se vem para o culto é uma coisa calma, pacífica, não, sabe? Ele vai correndo para casa ligar a televisão, ligar o computador, ou até na hora do culto mesmo já liga lá o celular. Ele precisa alimentar aquela dopamina, né? Que chamam de dopamina. Eu não estudei muito sobre isso não, mas eu não pretendo fazê-lo. Mas é isso que acontece. Pessoas viciadas em mídia e chegam na igreja e querem um espetáculo e não a palavra de Deus. Essas pessoas não sabem o quanto são desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas, nuas, espiritualmente falando. Versículo 18: aconselho-te, o Senhor vai dar 3 conselhos aqui, que de mim compres. Não é de uma denominação, não é de um pastor, é do próprio Senhor. Agora é com dinheiro? Não. Em Isaías está escrito: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Deus não está à venda, irmãos. Os dons de Deus não se compram com dinheiro. Mas o Senhor, Ele tem algo a nos dar. Ele tem algo que nos oferece em Cristo. O sangue de Jesus não foi vertido na cruz por acaso, irmãos. Não foi vertido na cruz por acaso.
Nós compramos isso não com dinheiro, mas com oração, buscando a presença de Deus, buscando conhecer a verdade, porque isso aqui, a verdade, a palavra, vale mais do que qualquer tesouro nesse mundo e no universo inteiro. Eu me arrependo de não ter todo ano lido a Bíblia toda. Outro dia minha esposa comentou isso comigo. Meu amor, como é que pode, nesses 15 anos de igreja bíblica cristã, só por 3 vezes nós promovemos a leitura da Bíblia toda? A gente tem que ler ela pelo menos uma vez por ano, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. É a nossa segurança, é a nossa bússola, é a lâmpada para os nossos pés, é o alimento que fortalece a alma, que nos garante a salvação em Cristo. Mas muitos já não têm mais tempo para a Bíblia, porque estão enganados pelo inimigo. O inimigo está colocando as tentações diante dos seus olhos. Se ouvir alguém dizer, não veja novela, não veja filmes, porque todo filme tem contaminação, fanático, eu sou forte, eu posso, eu consigo. Não, você não pode, você não sabe o quanto você é desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Por isso que você está aplaudindo as coisas do mundo e achando que vai para o céu. É isso que está acontecendo com você. E você talvez chegue em casa hoje, a primeira coisa que vai fazer é ligar a televisão e ficar se enchendo de mundo. Até nos noticiários, os repórteres, eles são tendenciosos para promover tudo que não presta. Essa é a grande realidade. Em Provérbios 23 está escrito: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Isso vale mais que o ouro, isso vale mais que todos os tesouros do universo. Agora há um preço a se pagar. Agora esse preço, não confunda as coisas, escute. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos dele, irmãos. Somos dele. Estávamos perdidos e agora somos salvos. Agora, o preço que nós temos que pagar não é para sermos salvos, mas se somos salvos. Compreende? Se somos salvos. Perguntaram a Jesus, isso está em Lucas capítulo 13, versículo 23: Senhor, são poucos os que se salvam? Qual foi a resposta do Senhor? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu sei que na maioria das Bíblias modernas, mais atuais, você não encontra mais a palavra porfiai, você encontra a palavra esforçai-vos. Só que prefira a palavra porfiai, porque quando você vai no dicionário e descobre o que é porfiai, significa um esforço muito grande. Não é só um esforço, é um esforço muito grande, compreende? Um esforço muito grande. Como que é essa palavra no grego? Agonizomai, vem de agonia. Você entende agora por que o David Wilkerson disse que nós temos que nos sentir angustiados com o que está acontecendo? Ou você não é de Cristo? Você não sente a tristeza do Espírito Santo, não? Com essas cadeiras vazias em pleno culto de domingo, não? Isso não incomoda você? Crentes que vão para festas domingo à noite como se isso não tivesse nada a ver. Não estou dizendo de quem está trabalhando nesse momento. Embora, se essas pessoas dissessem não para esse trabalho, eu creio que o Senhor abriria uma porta melhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que quando alguém prioriza Deus, o Senhor contempla e abençoa. Eu creio nisso. Quando uma pessoa diz, não, eu não vou trabalhar domingo, é dia do Senhor, e eu quero ouvir a palavra, eu quero estar com os irmãos, porque senão eu vou ficar uma semana inteira sem ouvir. Na verdade 2, né?
Que o último culto foi domingo passado, o próximo vai ser daqui a uma semana, 15 dias quase, sem congregar. E aí vem a frieza, vem o esfriamento. Claro, passa a semana inteira diante de uma tela, de TV, de computador, de tablet, de celular, se enchendo de mundo. E depois não entende, por que eu estou na igreja e não sinto nada? Como é que o Espírito Santo de Deus vai encher um vaso contaminado, um vaso cheio de porcarias do mundo? Você tem que renunciar a essas coisas. E o mundo hoje está entrando dentro da sua casa. E muitos de vocês estão ali, de boca aberta, 2 horas diante de uma televisão, vendo o que o diabo preparou para roubar seu tempo e contaminar seu coração. E depois você diz que não tem tempo de ler 3 capítulos da Bíblia por dia. 3 capítulos da Bíblia por dia, lendo devagar, em voz alta, você vai gastar no máximo 30 minutos. Mas diante de uma TV, você fica 1h30, 2 horas. O que você vai dizer naquele dia? Por isso Jesus disse: porfiai, esforçai-vos, agonizomai, que significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso eu tirei do dicionário grego koiné, daquele tempo. É isso que significa o que Jesus disse: esforçai-vos sobremaneira, empenhe-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos, não são poucos, irmãos, muitos. Muitos o quê? Estão perdidos, pensando serem salvos. Isso é algo terrível. Escute com atenção.